sua religião. O fanático, o libertino e o hipócrita, chamaram Jesus de glutão e de bebedor de vinho. Disseram, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebul, acusações difamantes, e é amigo de publicanos e pecadores. Esta última acusação tinha sua razão de ser, mas não segundo o modo de ver deles. Jesus não era asceta. Não jejuava como os discípulos de João Batista. No entanto, nunca viveu um homem tão afastado de apetites e paixões, como o Nazareno. Repreendia os pecadores severamente e com firmeza, porque era amigo deles. Daí o cálice que bebeu. A reputação de Jesus era exatamente o oposto de seu caráter. Por quê? Porque o princípio divino e a prática de Jesus foram mal compreendidos. Ele estava em ação na ciência divina. Suas palavras e suas obras eram desconhecidas para o mundo, porque estavam acima do sentido religioso do mundo e eram contrárias a este último. Os mortais acreditavam fosse Deus antes humanamente poderoso, do que amor divino e infinito. Reputação e caráter o mundo não podia interpretar com acerto o mal-estar que Jesus causava e as bênçãos espirituais que podiam resultar desse mal-estar. A ciência expõe a causa do choque tão frequentemente produzido pela verdade, a saber, que esse choque provém da grande distância que há entre o indivíduo e a verdade. Como Pedro, deveríamos chorar em face da advertência, em vez de negar a verdade ou zombar do sacrifício que o bem faz durante uma vida inteira para destruir o mal. Causando mal-estar, Jesus suportou nossos pecados no seu corpo. Conhecia os erros mortais que constituem o corpo material e podia destruir esses erros. Na época em que Jesus sentiu nossas fraquezas, porém, ele ainda não havia superado todas as crenças da carne ou seu sentido de vida material, nem se havia elevado à sua demonstração final do poder espiritual. Suportando nossos pecados, se tivesse participado das crenças pecaminosas dos outros, teria sido menos sensível a essas crenças. Pela magnitude de sua vida humana, demonstrou a vida divina. Graças à amplitude de seu puro afeto, definiu o amor. Com a afluência da verdade, venceu o erro. O mundo não lhe reconheceu a retidão, por não vê-la. A terra, porém, recebeu a harmonia que seu exemplo glorificado introduziu. Quem está disposto a seguir-lhe os ensinamentos e o exemplo? Todos terão, mais cedo ou mais tarde, de alicerçar-se em Cristo, a verdadeira ideia de Deus. Poder derramar liberalmente em celeiros humanos, vazios, ou cheios de pecado, seus tesouros caramente adquiridos, foi o que inspirou a Jesus o seu intenso sacrifício humano. Em testemunho de sua missão divina, apresentou a prova de que é pela mente, não pela matéria, que a vida, a verdade e o amor curam os doentes e os pecadores e triunfam da morte. Essa foi a mais alta prova que ele podia ter oferecido do amor divino. Seus ouvintes não lhe compreenderam as palavras, nem as obras. Não lhe quiseram aceitar a humilde interpretação da vida, nem lhe seguir o exemplo. Inspiração do sacrifício sorveu ele seu cálice terreno de amargura até a última gota. Restaram-lhe apenas poucos amigos despretensiosos, cuja religião era algo mais do que o nome. Essa religião era tão vital que os habilitou a compreender o Nazareno e a compartilhar da glória da vida eterna. Ele disse que os que o seguissem beberiam de seu cálice, e a história confirmou essa predição. A amizade espiritual. Se aquele homem divino e glorificado estivesse hoje fisicamente na terra, não o rejeitariam alguns dos que agora professam amá-lo. Não lhe negariam até os direitos humanos, se abrigasse qualquer outro injustiça ao Salvador, conceito de existência e de religião, a não ser o deles. Por causa de um sentimento amortecido para com Deus invisível, o século que avança submete hoje à crítica e ao trato não cristãos a ideia da cura cristã preconizada por Jesus. Isso, porém, não afeta os fatos insuperáveis. Talvez a primitiva era cristã não tenha feito maior injustiça a Jesus do que aquela que os séculos posteriores reservaram ao Cristo que cura e a ideia espiritual do ser. Agora que, à beira do caminho, novamente se prega o evangelho da cura, não o despreza às vezes o púlpito? Contudo, essa missão curativa, que apresenta o Salvador numa luz mais clara do que meias palavras o possibilitam, não pode ser omitida do cristianismo, embora seja novamente expulsa da sinagoga. A ideia imortal da verdade desliza pelos séculos afora e ajunta sob suas asas os doentes e os pecadores.
Minha esperança fatigada procura configurar aquele dia feliz, em que o homem reconhecerá a ciência do Cristo e amará o próximo como a si mesmo, em que compreenderá a onipotência de Deus e o poder curativo do amor divino, naquilo que fez e está fazendo pelo gênero humano. As promessas serão cumpridas. O tempo para o reaparecimento da cura divina se estende por todos os tempos. E quem quer que deponha tudo o que tem de terreno no altar da ciência divina, bebe agora do cálice do Cristo, e fica dotado do Espírito e do poder da cura cristã. Nas palavras de S. João, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Esse Consolador, no meu entender, é a ciência divina. Capítulo 3. O matrimônio. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem. Na ressurreição nem casam nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. Jesus. Quando nosso grande mestre foi ter com João para ser batizado, este ficou muitíssimo admirado. Lendo-lhe os pensamentos, Jesus disse: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. As concessões de Jesus, em certos casos, aos métodos materiais eram para o adiantamento do bem espiritual. O matrimônio é o dispositivo legal e moral para a geração entre a espécie humana. Enquanto a criação espiritual não for discernida como intacta, enquanto não for percebida e compreendida, e enquanto seu reino não tiver vindo como na visão do Apocalipse, em que o sentido corpóreo da criação fora expulso, e seu sentido espiritual revelado pelo céu, o matrimônio continuará a existir, sujeito a regulamentos morais que asseguram virtude crescente. Temporal. O matrimônio. A infidelidade ao pacto matrimonial é o flagelo social de todas as raças, a peste que se propaga nas trevas, a destruição que assola ao meio-dia. O mandamento, não adulterarás, não é menos imperativo que este, não matarás. Necessária a fidelidade, a castidade é o cimento da civilização e do progresso. Sem ela não há estabilidade na sociedade humana, e sem ela não se pode alcançar a ciência da vida. A união das qualidades masculinas com as femininas constitui inteireza. A mente masculina alcança um teor mais alto por intermédio de certos elementos da feminina, enquanto que a mente feminina adquire coragem e força por intermédio de qualidades masculinas. Esses elementos diferentes unem-se com naturalidade uns aos outros, e sua verdadeira harmonia está na unidade espiritual. Ambos os sexos deveriam ser afetuosos, puros, ternos e fortes. A atração entre qualidades inatas será perpétua somente enquanto for pura e verdadeira, trazendo doces temporadas de renovação, como a volta da primavera. Elementos mentais: a beleza, a riqueza, ou a fama são incapazes de satisfazer as exigências dos afetos, e nunca deveriam ter preponderância sobre as exigências superiores do intelecto, da bondade e da virtude. A felicidade é espiritual, nascida da verdade e do amor. Não é egoísta. Por isso, não pode existir sozinha, mas exige que toda a humanidade dela compartilhe. Exigência dos afetos: o afeto humano não é derramado em vão, ainda que não seja retribuído. O amor enriquece a natureza, engrandecendo-a, purificando-a e elevando-a. As rajadas gélidas da terra podem desarraigar as flores dos afetos e espalhá-las aos ventos. Mas essa ruptura dos laços carnais serve para unir o pensamento mais estreitamente a Deus, pois o amor sustenta o coração em luta, até que este cesse de suspirar por causa do mundo e comece a estender as asas rumo ao céu. Ajuda e disciplinar o casamento é abençoado ou não, segundo as decepções que trouxer ou as esperanças que realizar. Tornar feliz. A existência pela convivência constante com os que são aptos a elevá-la, deveria ser um incentivo da sociedade conjugal. A unidade de espírito dá novas asas à alegria, senão as asas derreadas da alegria se arrastam no pó. Notas mal combinadas produzem dissonância. Os tons da mente humana podem ser diferentes, mas devem concordar para combinarem harmoniosamente. A ambição isenta de egoísmo, os nobres motivos de vida e a pureza, esses elementos do pensamento, ao se associarem, constituem, individual e coletivamente, a verdadeira felicidade, força e permanência. Acordes e dissonância à liberdade moral na alma. Nunca restrinjas a outrem o horizonte de uma perspectiva meritória, monopolizando-lhe egoisticamente todo o tempo e os pensamentos. Acrescida de novas alegrias, a benevolência deveria disseminar-se ainda mais. A mesquinhez e o ciúme, que desejam encerrar uma esposa ou um esposo para sempre entre quatro paredes, não promoverão o doce intercâmbio da confiança e do amor.
Por outro lado, porém, o desejo errante de divertimentos incessantes fora do círculo do lar é mau augúrio para a felicidade conjugal. O lar é o lugar mais querido da terra, e deveria ser o centro, mas não o limite, dos afetos. Liberdade mútua, disse a noiva camponesa ao noivo. Dois juntos não comem mais do que separados. Isso dá a entender que a esposa não deveria entregar-se à extravagância vulgar ou à ociosidade estúpida, só porque outro lhe atende às necessidades. A riqueza pode evitar a necessidade de labutar ou impedir o mau humor nas relações matrimoniais, porém nada pode abolir as obrigações do casamento. Sugestão útil a que se casou: se preocupa de como agradar ao marido, diz a Bíblia, e essa é a coisa mais agradável de fazer. Nunca deveria ser contraído o casamento sem o pleno reconhecimento, por ambas as partes, de suas obrigações permanentes. Cada qual deveria ter a mais terna solicitude pela felicidade do outro, e o desvelo e a aprovação mútuas deveriam estender-se por todos os anos da vida conjugal. Deveres diferentes, concessões mútuas manterão frequentemente um pacto que, de outro modo, poderia tornar-se insuportável. O homem não deve ser obrigado a participar de todos os aborrecimentos e cuidados da economia doméstica, nem se deve esperar que a mulher entenda de economia política. No cumprir os diferentes deveres de suas esferas unidas, suas simpatias deveriam fundir-se em doce confiança e alegria, um cônjuge amparando o outro, santificando assim a união de interesses e de afetos, na qual o coração acha a paz e o lar. As palavras carinhosas e a solicitude generosa por aquilo que promove o bem-estar e a felicidade de tua esposa, serão mais salutares para prolongar-lhe a saúde e os sorrisos, do que a indiferença impassível ou o ciúme. Esposos, ouvi isso e lembrai-vos de que uma só palavrinha, ou um só gesto delicado, pode renovar os velhos tempos de namoro. Namoro renovado depois do casamento é tarde demais para queixas sobre incompatibilidade de gênios. Uma compreensão mútua deve existir antes dessa união e continuar para sempre depois dela, pois a decepção é fatal para a felicidade. O juramento nupcial nunca deve ser anulado, desde que suas obrigações morais permaneçam intactas. Mas a frequência do divórcio mostra que a santidade do matrimônio está perdendo sua influência, e que erros fatais lhe estão solapando os fundamentos. A separação nunca deveria ocorrer, e nunca ocorreria, se ambos, obrigações permanentes, marido e mulher, fossem genuínos cientistas cristãos. A ciência inevitavelmente eleva mais alto nosso ser na escala da harmonia e da felicidade. São necessárias afinidades de gostos, motivos e aspirações para a formação de um companheirismo feliz e permanente. O belo no caráter é também o bom, que caldeia indissoluvelmente os elos dos afetos. O afeto de uma mãe pelo filho não lhe pode ser alienado, porque o amor materno inclui pureza e constância, ambas imortais. Por isso, o afeto materno perdura, sejam quais forem as dificuldades. Afetos permanentes pela lógica dos acontecimentos. Aprendemos que apenas o egoísmo e a impureza são fugídios, e que a sabedoria há de finalmente separar o que não uniu. O casamento deveria melhorar a espécie humana, tornando-se uma barreira contra o vício, uma proteção para a mulher, uma força para o homem e um centro para os afetos. Essa, no entanto, na maioria dos casos, não é sua tendência atual. E por quê? Porque a educação da natureza superior é descurada, e outras considerações, a paixão, os divertimentos frívolos, o adorno pessoal, a ostentação e o orgulho, ocupam o pensamento. Centro para os afetos. Um ouvido desafinado toma a dissonância por harmonia, porque não aprecia a consonância. Assim, o sentido físico, por não discernir a verdadeira felicidade do ser, coloca sobre uma base falsa. A ciência corrigirá a discórdia e nos ensinará as mais doces harmonias da vida. A harmonia espiritual. A alma tem recursos infinitos para abençoar a humanidade, e a felicidade seria alcançada mais facilmente e estaria mais segura em nosso poder, se a buscássemos na alma. Só os gozos mais elevados podem satisfazer aos anseios do homem imortal. Não podemos circunscrever a felicidade dentro dos limites do sentido pessoal. Os sentidos não proporcionam gozo verdadeiro. Nas afeições humanas o bem precisa ter ascendência sobre o mal, e o espiritual sobre o animal, senão a felicidade jamais será alcançada. O conseguimento dessa condição celestial melhoraria nossa prole, diminuiria o crime, e daria objetivos mais elevados à ambição.
Todo vale de pecado tem que ser aterrado, e todo monte de egoísmo nivelado, para que se prepare o caminho de nosso Deus na ciência. Os descendentes de pais que tenham a mente voltada para as coisas divinas, herdam mais intelecto, mentes mais equilibradas e constituições mais sadias. Ascendência do bem. Se alguma circunstância fortuita coloca crianças bem dotadas nos braços de pais grosseiros, frequentemente essas lindas crianças definham e morrem cedo, como flores tropicais nascidas por entre neves alpinas. Se por acaso vivem, e por sua vez se tornam pais, talvez reproduzam em seus próprios filhinhos indefesos os traços mais grosseiros de seus ascendentes. Que esperança de felicidade, que nobre ambição pode inspirar a criança que herda propensões tais que, se não forem vencidas, a reduzirão a um destroço deplorável? Propensões herdadas. Acaso a propagação da espécie humana não é uma responsabilidade maior, um encargo mais solene, do que o cultivo de teu jardim ou a criação de gado para aumentar teus rebanhos e manadas? Nada indigno de ser perpetuado deve ser transmitido às crianças. A formação dos mortais tem que melhorar grandemente para fazer progredir a humanidade. A moral científica do casamento é a unidade espiritual. Se a propagação de uma espécie humana superior é necessária para alcançar essa meta, então suas condições materiais só podem ser permitidas, tendo por objetivo a geração. O feto precisa conservar-se mentalmente puro, e o período de gestação deve ter a santidade da virgindade. Toda a educação das crianças deve visar a formação de hábitos de obediência à lei moral e espiritual, com os quais a criança possa enfrentar e vencer a crença nas pretensas leis físicas, crença essa que engendra as moléstias. Se os pais criam em seus filhinhos o desejo de divertimento incessante, de serem sempre alimentados, erguidos ao ar, minados ou de se lhes falar, esses pais não deveriam queixar-se, anos mais tarde, da irritabilidade ou frivolidade que eles mesmos ocasionaram nos filhos. O andardes menos ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, o terdes menos cuidados pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir, fará pela saúde da nova geração muito mais do que sonhais. Deve-se permitir que as crianças permaneçam como tais nos seus conhecimentos e que se tornem homens e mulheres só pelo desenvolvimento na compreensão da natureza superior do homem. Dar atenção à herança. Não deveremos atribuir cada vez mais inteligência à matéria, porém cada vez menos, se quisermos ser sábios e sadios. A mente divina, que forma o botão e a flor, cuidará do corpo humano, assim como veste os lírios. Não interfira, porém, nenhum mortal no governo de Deus, interpondo as leis dos falíveis conceitos humanos. A mente criadora, a natureza superior do homem, não é governada pela inferior. Se o fosse, a ordem da sabedoria ficaria invertida. Nossos pontos de vista errados acerca da vida ocultam a harmonia eterna e produzem os males de que nos queixamos. O fato de os mortais crerem em leis materiais e rejeitarem a ciência da mente, não faz com que a materialidade ocupe o primeiro lugar e a lei superior da alma, o último. Nunca suporias que a flanela fosse melhor para prevenir doenças pulmonares do que a mente governante, se compreendesses a ciência do ser. Na ciência o homem é o descendente do espírito. O belo, o bom e o puro constituem sua ascendência. Sua origem não está no instinto bruto, como a origem dos mortais, e o homem não passa por condições materiais antes de alcançar a inteligência. O espírito é a fonte primitiva e derradeira de seu ser. Deus é seu pai, e a vida é a lei de seu ser. Origem espiritual. A lei civil estabelece diferenças muito injustas entre os direitos dos dois sexos. A ciência cristã não fornece precedente algum para tal injustiça, e a civilização a suaviza em certo grau. Contudo, é de pasmar que o costume conceda à mulher menos direitos do que lhe concede a ciência cristã ou a civilização. Os direitos da mulher. Nossas leis não são imparciais, e isso é o mínimo que se pode dizer das suas discriminações entre os dois sexos, relativas à pessoa, à propriedade e aos direitos dos pais. Se o direito eleitoral para as mulheres puder remediar o mal sem provocar dificuldades de maior magnitude, esperemos que seja concedido. Um meio de melhoria execuível bem como racional é, na atualidade, a elevação da sociedade em geral, e a obtenção de uma raça mais nobre para fazer leis, uma raça que tenha intuitos e motivos mais elevados.
Discriminação injusta. Se um marido dissoluto abandona a mulher, certamente deve ser permitido à mulher ultrajada, e talvez empobrecida, receber seus próprios salários, celebrar contratos comerciais, possuir bens imóveis, depositar fundos e ter autoridade sobre seus filhos, livre de interferência. A falta de justiça uniforme é um mal gritante causado pelo egoísmo e pela desumanidade do homem. Nossos antepassados exerciam sua fé da maneira ensinada pelo apóstolo Tiago, quando disse: a religião pura e sem mácula, para com nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Na maior parte dos casos, parece que o orgulho, a inveja ou o ciúme é o mestre de cerimônias, que exclui o cristianismo primitivo. Quando um homem estende a mão generosa a alguma nobre mulher que está lutando sozinha contra a adversidade, sua esposa não deveria dizer: nunca é bom meter-se na vida dos outros. Às vezes, uma esposa vê-se impedida, por um mesquinho tirano doméstico, de dar a ajuda espontânea que sua compaixão e caridade poderiam oferecer. Benevolência impedida. O casamento deveria significar uma união de corações. Além disso, está chegando o tempo do qual Jesus falou, quando declarou que na ressurreição não mais casariam nem seriam dados em casamento, mas que os homens seriam como os anjos. Então a alma se regozijará naquilo que é seu, naquilo em que a paixão não tem parte. Então, a pureza vestida de branco unirá numa só pessoa a sabedoria masculina e o amor feminino, a compreensão espiritual e a paz perpétua. Desenvolvimento progressivo. Enquanto não se aprender que Deus é o Pai de todos, haverá casamento. Não permitam os mortais desrespeito algum à lei, pois isso poderia levar a um estado social pior do que o existente. A honestidade e a virtude asseguram a estabilidade do pacto matrimonial. O espírito reclamará finalmente o que é seu, tudo que em realidade existe, e as vozes do sentido físico serão para sempre reduzidas a silêncio. A experiência deve ser a escola da virtude, e a felicidade humana deve proceder da natureza mais elevada do homem. Oxalá o Cristo, a verdade, esteja presente a todo altar nupcial para transformar a água em vinho e para dar à vida humana uma inspiração pela qual a existência espiritual e eterna do homem possa ser discernida. A bênção de Cristo. Se os fundamentos do afeto humano forem compatíveis com o progresso, serão sólidos e duráveis. Os divórcios deveriam alertar nossa época contra algum erro fundamental no estado conjugal. A união dos sexos passa por terrível discórdia. Para alcançar a ciência cristã e sua harmonia, deve-se considerar a vida mais metafisicamente. Fundamentos justos. Os poderes do mal, tão disseminados e tão evidentes hoje em dia, mostram-se no materialismo e no sensualismo da época, os quais lutam contra a era espiritual que avança. Ao perceber a falta de cristianismo no mundo e a fragilidade dos votos matrimoniais para fazer feliz o lar, a mente humana acabará por reclamar um afeto mais elevado. Promessa sem poder. Por causa dessa reforma, bem como de muitas outras, produzir-se-á uma fermentação, até que afinal obtenhamos a verdade coada e clarificada, ficando a impureza e o erro na borra. Até mesmo a fermentação de líquidos não é agradável. Um estado instável de transição nunca é, de per si, desejável. O casamento, que antigamente era um fato estável entre nós, tem de deixar seu atual terreno escorregadio, e o homem precisa encontrar a permanência e a paz, apegando-se mais ao espiritual. Transição e reforma. A quimicalização mental que trouxe a infidelidade conjugal à tona, certamente eliminará esse mal, e o casamento se tornará mais puro, tão logo tenha desaparecido a escuma. Tens razão. Shakespeare imortal, grande poeta da humanidade. Doce é o fruto da adversidade, que, como o sapo, feio e venenoso, traz da fronte joia preciosa. As provações ensinam os mortais a não se apoiarem no bordão material, numa cana quebrada que traspassa o coração. Mal nos lembramos disso ao sol brilhante da alegria e da prosperidade. O pesar é salutar. É através de grandes tribulações que entramos no reino dos céus. As aflições são provas da solicitude de Deus. O desenvolvimento espiritual não germina da semente lançada no terreno das esperanças materiais, porém, quando estas se desvanecem, o amor propaga de novo as alegrias mais elevadas do espírito, as quais não têm mácula terrena. Cada fase sucessiva de experiência desenvolve novas perspectivas de bondade e amor divinos.
Salutar o pesar em meio à gratidão pela felicidade conjugal, é bom lembrar como são fugazes as alegrias humanas. Em meio à infelicidade conjugal, é bom ter esperança, orar e aguardar pacientemente que a sabedoria divina indique o caminho. Marido e mulher nunca devem separar-se, a menos que haja exigência cristã para isso. É melhor aguardarem a lógica dos acontecimentos, do que uma mulher deixar precipitadamente seu marido, ou um marido deixar sua mulher. Se um dos cônjuges é melhor do que o outro, como sempre tem que ser o caso, o outro necessita muitíssimo de boa companhia. Sócrates considerava salutar a paciência sob tais circunstâncias, e fez de sua Xantipa uma disciplina para sua filosofia. A paciência é sabedoria, a aflição tem sua recompensa. Nunca nos deixa onde nos encontrou. O forno separa o ouro da escória, para que o metal precioso possa ser gravado ouro e escória, com a imagem de Deus. Não deveríamos beber o cálice que nosso Pai nos deu e aprender as lições que ele ensina? Quando o oceano se agita por uma tempestade, as nuvens ameaçam, o vento uiva por entre os cabos retesados, e as ondas levantam-se como montanhas. Perguntamos ao timoneiro: conheces o teu curso? Podes conduzir o navio a salvo através da tempestade? Ele responde corajosamente: mas nem mesmo um marinheiro intrépido está seguro de seu salvamento. A ciência náutica não se iguala à ciência da mente. Contudo, agindo de acordo com sua mais alta compreensão, firme no posto do dever, o marinheiro continua a manobrar e aguarda o desfecho. É assim que devemos proceder no mar agitado da desventura. Confiando e trabalhando, devemos agarrar-nos aos destroços, até que um impulso irresistível precipite o naufrágio, ou que a luz do sol torne risonho o mar revolto. Arrostando a tempestade e a noção de que a natureza animal possa dar força ao caráter, é absurda demais para ser tomada em consideração, quando nos lembramos de que, por ascendência espiritual, nosso Senhor e Mestre curava os doentes, ressuscitava os mortos e mandava que até os ventos e as ondas lhe obedecessem. A graça e a verdade são muito mais potentes do que todos os outros meios e métodos. Poder espiritual. A falta de poder espiritual na demonstração limitada do cristianismo popular não reduz a silêncio o labor dos séculos. É necessária a consciência espiritual, não a corporal.